Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Oh, Deus maravilhoso. Querido Deus e amado Ele. Pai, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, eu entro em Tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus. É aquele que é o Seu Filho amado, que deu Sua vida por amor de nós, Pai. E nós, Pai, estamos aqui porque sentimos que a presença dEle está sobre nós. Nós vamos estudar a palavra hoje, Senhor, novamente, com alegria no coração, Pai. Revela, Pai, para nós aquilo que está oculto ao nosso entendimento e nos aperfeiçoa, Pai, dia a dia. Abençoa todos que estão participando e aqueles que, por um motivo ou por outro, não puderam também, Senhor. E abençoa também aqueles que vão assistir no YouTube, que eles sejam impactados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço, na certeza da bênção recebida. Amém. Vamos dar continuidade em Mateus 10 aqui, a gente... Eu leio. Eis Obrigado, que os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles, aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto ao como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de você. Analisa aqui, ó. Um irmão entregará... Ah, o seu está separado aí, o trecho? É que o meu está junto, um bloco só. Está em bloco, você quer que leia até o 24? Isso, lê até lá embaixo. Tá. Para no 23, né? Finaliza. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque em verdade lhes digo que não serão percorridos da cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da sua casa. Amém. Aleluia, glória a Deus. Isso aí. Você leu, você pode comentar, né? Você pode explanar aí. Ou o Fábio também quiser falar alguma coisa. Está aí aberta a oportunidade. Você quer falar, Fábio? Ou eu continuo? Isso aqui me lembra um pouquinho daquilo que a gente estava conversando ontem, né? Sobre a forma como nós nos expressamos ou nos posicionamos em determinados lugares, né? E, e me faz trazer em reflexão. Ontem eu vim refletindo um pouco nessa palavra, né? E aqui nesse trecho fala justamente sobre a coragem de nos posicionarmos, né? De através daquilo que nos é revelado, né? Não temos coragem também de se posicionar, porque às vezes o temor, né? Por não querer ferir o outro, ou porque a gente às vezes deixar de colocar uma palavra, deixar às vezes de fazer uma exortação, né? Necessária em função de manter um ambiente agradável, né? Às vezes nos falta coragem de posicionar algo que realmente Deus tem colocado, né? A palavra tem revelado para nós, tem nos ensinado, né? Eu acho que cabe a nós, sim, desenvolver uma inteligência emocional, né? Para que a gente mantenha a paz no ambiente, né? Para que aquela palavra ela seja exortação, se necessário, ela seja feita com amor, né? Seja feita com
de forma pacífica, mansa, né? Mas que a gente desenvolva essa habilidade, né? De realmente nos posicionarmos. E a palavra que vem falar, né? Que, olha, teremos atribuições, né? Teremos, né, tribulações, né? Então, aqui, ó. Eis que eu vos digo, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, né? Se, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas, né? Então, ele fala aqui, ó. Vocês estarão, né? O que que ele quer dizer aqui, né? Jesus, o meu entendimento é que nós estaremos em ambientes onde as pessoas não aceitarão as palavras, né? A palavra de Deus, né? Onde nós trazeremos, né, algumas elucidações, algumas revelações, né, para determinadas situações e seremos julgados, né? Seremos expulsos daquele ambiente, seremos, né, esculachados, desdenhados, né? Então, que a gente possa também ser prudente, né? Como as serpentes aqui, simples como as pombas, né? E a questão da simplicidade aqui, ele traz muito a questão da não soberba, né? De que a gente continue se posicionando de forma humilde, né? Porque a humildade, né, ela vai quebrar o orgulho, né? A humildade vai quebrar a vaidade do outro, né? Se nós acabarmos de forma errada, né? Através da soberba, porque nós somos conhecedores, nós somos sabedores da palavra, nós, né, nos acharmos superior ao outro, né? Isso vai gerar contenda, isso não faz parte dos ensinamentos de Deus, né? E é muito fácil a gente entrar por esse viés, né? Então que a gente possa vigiar o tempo todo e nos lapidarmos, né? Nos lapidarmos o tempo todo para que a gente sempre caminhe na humildade, né? Caminhe na humildade, porque é através da humildade que provoca a transformação, né? Então aqui no trecho anterior, né? Cristo até fala, olha, não seja pelas suas túnicas, não carregue ouro, né? Não seja o bordão no seu pescoço para dizer quem você é, né? Não é a sua autoridade, não é quem você é. E ele fala aqui, né? Não é pela força, nem pelo poder, né? Mas é o Espírito, né? O Espírito de Deus que vai fazer a transformação, né? Então, ande na vaidade, ande na humildade, né? Ande na humildade o tempo todo. E aqui no 17, acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas, né? Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Então, assim, aqui mostra, né, que os cristãos, né, foram utilizados e são utilizados até hoje, né, para serem, né, escorraçados, né, serem utilizados aqui como, pessoas que serão desdenhadas, e são utilizados até hoje, né? E muitas pessoas, às vezes, olhando aquilo, né, pode olhar e falar assim, eu não quero ser cristão, né? Eu não quero estar numa situação como essa, né? Eu não quero estar, né, passar por isso, né? E às vezes pessoas que já estão na caminhada, novos na fé, ou então muitos que já estão há muito tempo, né, na caminhada, às vezes eles se ausentam, né? Ficam de fora assistindo, né? Por falta de coragem de se posicionar, né? E Cristo vem falar sobre isso, olha, tudo bem, tá tudo certo, né? Vai acontecer isso mesmo, né? Não se preocupe, né? Não se preocupe, isso vai acontecer. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, né? Visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. E muitas vezes a gente se põe, quantas vezes a gente está em situações, eu me vejo em situações que às vezes a gente vê alguma coisa que a gente não concorda, e às vezes a gente fica ocioso, né? É, Receoso de poder falar alguma coisa ou intervir e acabar, né, falando uma besteira ou provocando uma contenda, né? E Deus, Espírito Santo aqui vem falando é que a gente possa ser mais atrevido, né? Que a gente possa experimentar mais isso, né? Essas situações. Muitas vezes nós poderemos errar, sim, né? Mas eu acho que com a prática, né? Nós podemos adquirir, né, a sabedoria necessária, né? O Espírito Santo vai nos conduzir nesses momentos, né? E cada vez mais nos tornaremos mais espirituais, né? Eu acho que quanto mais espiritual a gente se torna, mais o agir do Espírito Santo, né, nos conduz nesses momentos, né? E quanto mais carnal, quanto mais vaidoso, quanto mais orgulhoso, mais a gente tende, às vezes, né, cair numa contenda, cair numa ira, cair numa raiva, né? E agir através daquilo que nós, carnais, né, seres carnais, né, a nossa alma ali querendo nos proteger, né, do ataque do outro,
a gente acaba entrando numa situação de embate, né? E o que Cristo vem nos ensinando é que não, que dê uma face, né? Se bate uma face, dê a outra face também. Se pedir para andar uma milha, anda uma milha a mais também. Então, que a gente possa realmente estar caminhando no Espírito, né? Caminhando no Espírito. Ontem teve um comentário lá tem um shortzinho que a gente fez, um comentário que a gente estava falando em um dos nossos devocionais, que quando a gente olha uma mulher, né? É uma mulher é, bonita, enfim, para que a gente fuja da tentação, e uma das formas de a gente fugir da tentação é que quando a gente olha para uma mulher dessa, a gente, né, sempre fala, olha, isso aqui é imagem e semelhança de Deus, né? Imagem e semelhança de Deus, para que a gente se afaste, né, dessa tentação, né? E aí teve alguém colocou lá, falou, pô, mas então é melhor fazer logo a castração, né? Aí eu falei, não, irmão, o olhar é espiritual, porque se a gente for pelo olhar carnal, aí sim, a gente vai precisar fazer a castração mesmo, mas se a gente conseguir andar no espírito, aí não é necessário, né? E a gente andando no espírito, a gente consegue lidar com a tentação, né? Então que a gente possa cada vez mais ser seres espirituais, né? Para lidar com as questões da vida, né? Do mundo. Aqui, ó, um irmão, aí ele fala aqui, né? Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. né? Sereis odiados de todos por causa de meu nome. Aquele, porém, que preservar até o fim será salvo. Esse será salvo. Jesus vem falando aqui, né, sobre os desafios que nós teremos, né? Às vezes a gente vê dentro da própria família, né, dentro do trabalho, né, em ambientes onde realmente não é fácil ser cristão, né? Mas o que ele diz aqui é que a gente, né, seja perseverante, né, que a gente possa caminhar aqui levando a palavra, né, os ensinamentos, nosso comportamento, nosso agir, né, porque esse sim representa, né, aquilo que Cristo vem nos ensinando e que sirva de modelo, né, e que possa impactar a vida de outros. E às vezes nossos pequenos gestos, né, pequenos atos possam refletir na transformação de outras vidas também, né? E muitas vezes também nós, como cristãos, temos a urgência, né? Ou temos a necessidade de queremos mudar o outro, né? Que a gente também possa acalmar nosso coração, né? E saber que o agir é de Deus, né? O agir não é nosso. Ontem nós trouxemos um testemunho, o seu Mário trouxe um testemunho forte sobre isso, né? Sobre falando da família lá que fez 7 semanas de oração, né? E aí ao final convidou a família para visitar a igreja dele e aí a família disse não, né? E ele saiu cabisbaixo e frustrado, mas logo em seguida encontrou um rapaz na calçada e acabou levando aquele irmão para a igreja. Então, assim, né? Cristo vem, Deus vem e mostra, falando, não é o que você quer, né? É o que eu quero. E é quando eu quero, né? Então, que a gente possa também, né, aprender a lidar com essas frustrações e entender que não é sobre a gente, né? É sobre Deus. E aqui no final ele fala: quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fuge para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. E aí o Cristo fala aqui, né? Deus fala aqui, olha, acho que ele falou aqui no outro, vai falar aqui na frente, né? Que a lavoura é grande, né? Tem muito trabalho para ser feito, né? Então, se você, né, bate na porta de um irmão, de uma pessoa, a pessoa não quer abrir a porta, né? Continue em frente, né? Não desista, né? Siga em frente porque a lavoura é grande, né? Vocês querem comentar alguma coisa desses trechos? Vou abrir aí para vocês. O que me chama a atenção aqui, o Fábio e irmãos aí, né, demais irmãos, é que quando Cristo ele ministrou esta palavra, ele estava iniciando ali a grande comissão, né? Ali, em Mateus 24, a gente vai ver que ele fala, explana um pouco mais até sobre o que aconteceria no final dos tempos e tudo mais. Mas aqui, quando ele manda, né, os discípulos, a gente está vendo esse texto depois de 2000 anos ocorridos. Então, a gente sabe, né, o que aconteceu na, na, nas primeiras viagens missionárias, a gente sabe o que aconteceu aí
com alguns dos apóstolos que a história acabou registrando. Então, nós vemos que isso de fato aconteceu, né? Jesus falou: olha, famílias serão separadas pela minha palavra. Você está pregando numa cidade, você sai e vai para outra. Quando a gente lê as cartas de Paulo, né, nós vemos que isso é muito assim, está muito lá nas cartas, né? Está muito lá no livro de Atos dos Apóstolos também. Então esse texto, né? Vocês me ouvem? Agora sim. Por gentileza, eu vou precisar sair. Olha, eu agradeço a todos. Eu tenho um compromisso às 9 horas. Agora são 8h20. Eu preciso tomar banho ainda. Mas muito obrigado, DJ. Obrigado por tudo, por vocês. E amanhã, ou no próximo dia, estarei presente de novo. Amém. Será um prazer. Obrigado a todos. Bom dia, William. Deus abençoe, viu? Amém. Sempre bem-vindo, tá? Vai Obrigado. na paz, William. Vai na paz. A paz. Amém. Obrigado. Deus te abençoe. Então, quando a gente vê aqui, ali, por exemplo, acho que a gente acabou nem explanando isso ontem, né? Porque foi tão rico o assunto, né? A gente estava fluindo tanto ali, que quando você pega o versículo 6 do capítulo 10, ele diz: mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel, para aquela comissão, para aquelas pessoas que estavam saindo e indo para pregar o evangelho, né? As boas novas, no caso, né? Ali de Jesus. Por que isso? Porque na sinagoga eles tinham conhecimento de que haveria um Messias prometido e que cada pessoa que se convertesse ali de Israel, né, do povo judeu ali, ele teria toda uma bagagem de Velho Testamento e ele conseguiria levar isso para frente com mais propriedade. Eles seriam missionários mais eficientes, vamos dizer assim, né? Porque ele teria já todo um contexto histórico ali, todo um contexto de história de Abraão, de José, de Davi, né? E de Jesus em cada do Messias, na verdade, né? Prometido. Então seria mais fácil o entendimento ali, talvez não a aceitação, né? Porque era muita coisa para você vencer de preconceito, assim, de bagagem. Mas ele teria um conhecimento anterior, não só pela questão de que o Messias, a salvação sempre foi o plano para toda a humanidade, né? E Israel era a nação sacerdotal, então através dela é que veria essa revelação como de fato veio. E dali transbordando, né, para o resto do mundo. Então, primeiro ele ia para a casa de Israel ali, as pessoas aceitando ou não aceitando, transbordaria ali para os gentios, no caso, nós, né? E aí, quando você vê as cartas de Paulo, você lê esse texto aqui, você tem convicção profunda de que isso é realidade, que isso foi muito real, né? E avançando aqui na, no texto, tem uma dificuldade, né? Que aí é meio que é bem polêmico, o versículo 22, né, o 23, porque se faz um paralelo entre o judeu, obviamente que aqui ele está escrevendo para judeus que conheciam a Cristo e que iam levar a palavra de Cristo, né, que o Messias já veio. Mas alguns, né, eles tecem um paralelo com os judeus antes deles conhecerem ao Senhor Jesus, porque essa mesma passagem aqui, ela serve para judeus que não tiveram conhecimento, que não aceitaram a visitação do Messias, como serve para os cristãos que estavam pregando esta palavra. Porque os judeus também foram muito perseguidos, né? E eles tiveram que mudar de cidade em cidade no decorrer da história, não por conta do nome de Jesus, mas por conta do nome de Yahvé, ou porque colocaram uma pecha sobre eles que eles teriam crucificado a Jesus, né? Então, algumas pessoas fazem paralelo, não com a grande comissão, não no sentido de que essa palavra estaria sendo pregada em todo mundo e você seria pregado, seria perseguido por conta do nome de Jesus que você estava pregando, mas que você seria perseguido ali por conta dessa forma equivocada de interpretação de que eles teriam crucificado a Jesus. Então, os judeus, né, ao longo da história, também foram bastante perseguidos. E muitas vezes, como já foi comentado aqui, né, por, por quem era governo na época, né, seja ele governo árabe, seja ele governo cristão, né,
Então, se traz um paralelo aí, historicamente falando, a respeito disso, e não tem muito o que falar nesse sentido, né? Isso a gente viu aí nas cartas de Paulo, a gente viu aí na Idade Média, porque a gente está vendo, olhando para trás, né? Então, aqui, acho que eles não tinham nem ideia, quando Jesus proferiu essa palavra, do quão seria grande essa perseguição, né? Mas a gente, olhando para trás aqui, a gente consegue ter esse espectro bem completo. E ali onde ele fala, né? Porque em verdade lhes digo que não terão percorrido a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Essa é uma dificuldade que o pessoal coloca, que eles dizem o seguinte: quando que Jesus encontrou, quando que o Filho do Homem veio, né? Porque aí ele está se referindo aqui a uma segunda vinda. Ele tá, mas ele não voltou na segunda vez. Qual que é a interpretação? Então aqui algumas pessoas dizem que essa é uma palavra profética para aquele tempo, para aquelas pessoas daquele momento ali, né? Que tem mais a ver com a crucificação de Jesus, com a destruição do templo ali, né? Então eles iam sair para pregar na cidade, era uma grande comissão, eles iam voltar ali, Jesus seria crucificado e seria mais nesse contexto, né? Ligado ao pessoal ali daquele tempo, né? E não referente a uma segunda vinda. Embora alguns aqui, né, eles coloquem também que isso tem ligação em quando a igreja já tivesse sido arrebatada, né? E aí que Deus vai voltar, Jesus vai voltar a tratar ali com o povo de Israel. Então esse texto realmente ele é um trecho bem assim complicadinho, que ele merece uma reflexão mais profunda essa parte aí, né? Então assim, olhando as cartas de Paulo, olhando ao livro dos apóstolos, nós vemos essa perseguição toda que Jesus citou aqui, né? E hoje isso é em um grau menor, mas ainda acontece, né? Nos países muçulmanos, nos países comunistas, aí, nos países que não aceitam religião, né? Quando você vai pregar ou quando a religião é diferente deles, a gente ainda vê um pouco disso, mas já foi muito pior, assim, né? E esse paralelo, então, com a história judaica, né? Que pereceu por conta do nome de Jesus, mas não por ter aceitado, na verdade. Foram perseguidos porque se colocou uma pecha aí, se colocou um termo que não é real, né? De que teriam crucificado Jesus. E quem crucificou Jesus não foi o povo, não foi a raça, né? Foram algumas pessoas ali que não aceitaram a tentação, que por inveja e por achar que ele ia, não aceitaram como Messias, negociaram com os romanos e os crucificaram ali. Então, é isso que eu tinha para colocar aí. O trecho é Você bem tá. controverso, né? Mas quando a gente começa a olhar em outros trechos da Bíblia, né, falando sobre a volta de Jesus, né, para mim particularmente encaixa muito, porque a gente até hoje passa por esses conflitos, né? Esses mesmos conflitos que estão aqui nesse trecho, e a gente sabe que Sim, Jesus vai voltar. Então, assim, mas o que você falou mesmo, aqui na minha nota da Bíblia também fala que tem essas duas situações aí de, né, dois pontos de vista aí, né, de achar que era aquele momento ali que, né, o Filho do Homem ia voltar ali, que talvez fosse Jesus ali, pontual, mas algo para longo prazo, né, que Jesus vai, né, voltar e nós passaremos por todas essas turbulações aqui durante todo esse período aí de séculos aí, né? tem um pessoal que simplifica bem, né? Eles dizem assim, é uma palavra de dupla revelação, né? Serve, aliás, várias passagens são assim, elas são para aquele povo local, mas ela é uma perspectiva para um povo futuro também, né? Ela encaixa nessas duas vertentes, né? Então, não é necessariamente uma contradição, mas, assim, olhando em perspectiva, o que a gente já estudou sobre a história da igreja, isso aqui né, como diz o outro, né, acertar no cravo, né? Você olhando as cartas de Paulo, parece que ele estava conversando com Paulo aqui, né? Parece que no chamado de Paulo, ele falou, Paulo, isso aqui é para você, ó, tó, né? Não que outros não tenham sido perseguidos, mas foi ele que mais registrou, né? Então, é muito, é muito igual, né? Muito pertinente, né?
Jesus vem nos orientar aqui no início sobre tudo que vai acontecer, né? Ele já sabe tudo que vai acontecer, como é o coração do ser humano, que os seus seguidores serão perseguidos, e ele orienta aqui, né? No 16 ele fala: sejam espertos, na minha, na minha Bíblia fala: sejam espertos como serpentes e simples como pombas. Tenham cuidado, pois serão entregues aos tribunais, chicoteados nas sinagogas. Ele vem preparando aqui os seus discípulos para passar por essas tribulações, né? Porque realmente haverá perseguição, haverá discriminação, como foi falado, e nessa época ainda pior, né? A gente ainda vive numa sociedade que, por enquanto, a gente ainda pode falar de Jesus, a gente ainda pode evangelizar as pessoas, a gente ainda pode, nós temos essa liberdade, graças a Deus. Pelo menos por enquanto. Há países que você não tem essa liberdade, hoje no mundo, né? Uhum. Outros, muito próximos do Brasil, inclusive, essa liberdade está sendo cerceada. E ele fala para sermos espertos, né? Eu não sei em outras traduções como é que como é que está escrito aqui, mas não adianta a gente também ser inocente. Nós precisamos ser prudentes, né? Simples, eu entendo que simples aqui se refere à humildade, né? Mas prudentes e ter cuidados, porque se nós não tivermos cuidados, nós seremos então, estaremos ali nos tribunais e seremos chicoteados, né? E lá no 25, um ponto também que me chamou a atenção ele fala para o discípulo é suficiente ser como seu mestre e o escravo como seu senhor. Ou seja, nós podemos olhar para Cristo e imitá-lo. A gente não precisa buscar mais que isso, não que a gente conseguisse, né? Mas eu creio que Deus venha falar para nós, olha, simplesmente siga aqui, seja como eu fui, e você é o suficiente para você, né? Ou seja, se nós seguirmos aqui os exemplos de Cristo, como ele foi, nós estaremos no caminho certo. Então, é uma obviedade aí que eu senti de falar aqui no devocional Aqui de... na nossa tradução, pelo menos a minha, que eu sei que é igual, é, a, você falou esperto, depois na sua explicação você usou prudente, na nossa tradução está prudente, só para você saber Ah, aí. Então, acertou no cravo aí. E a, embaixo, inclusive lá em Provérbios, no 27:12, ele fala, né? O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências, né? é, Eu falar então sobre você vê que no versículo 24 e 25 lá, ele diz que basta ao discípulo ser como o seu mestre, né? Ele diz, não, o discípulo não está acima do mestre, né? E o interessante dessa palavra, que a gente está falando, né? Olhando para trás, né? Que a gente tem esse privilégio, né? De poder olhar para trás e já ver tudo o que aconteceu, né? Jesus foi crucificado, o mestre foi crucificado, e nessa sequência de sofrimentos que ele está falando assim, então, no caso dele, né? O sacrifício de Jesus era necessário, porque sem ele não haveria expiação de pecado. É uma pessoa que morreu, não é isso? Sem ter pecado, e aí essa é a base da fé cristã. Então, sem ele, essa palavra, todo o Novo Testamento, não teria nenhum sentido, né? Nós teríamos que estar ali no Velho Testamento esperando aquilo que iria expiar o pecado do povo. Mas aí você fala assim, no nosso caso, né, nós morreríamos, ou os cristãos que passaram por essa prova e que tiveram que ofertar ali a sua vida para pregar esta palavra, né, de salvação, porque o sacrifício ele fez.
a parte mais difícil, né? Morrer sem pecado, né? Isso só ele poderia ter feito. Mas dispor, né, da sua vida para poder pregar essa palavra, né? E aí eu trago para mim, particularmente, né? Você fala assim, rapaz, às vezes a gente não tem dificuldade para dispor do tempo, né? O que dirá dispor da vida, não é isso? Às vezes você fala, e agora, José, né? Como diz a poesia, né? Você fala, então tá, né? Mas é isso aí. Já pro Mário. Você tá sem som, Mário. Você tá no mudo. Hoje eu estou só ouvindo, hoje, né? Glória a Deus. Portanto, não temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. E o que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutai ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vende dois passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do nosso Pai. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, mas vim trazer a paz, não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo d'água fria a um desses pequenos, em nome do discípulo, em verdade vos digo que, de modo algum, perderá o seu galardão. Bonito, né? Deus, ele é tremendo, amados. Quando você está em comunhão com Ele, Ele ouve você. Eu estava me lembrando aqui agora, quando eu li essa palavra aqui, me veio à mente, né? Que há uns tempos atrás, quando eu estava na loja ainda, teve uma cliente lá que me comprou uma máquina, uma galoneira. Vendi para ela em 3 pagamentos. E eu entreguei a máquina, ela falou que uma semana depois ia me dar a entrada. E a mulher mudou.
mudou de endereço. Não apareceu lá para pagar a máquina. E quando eu procurar, ela não morava mais aqui. Desapareceu. Aí eu pus a mão na cabeça assim e falei, Senhor, eu não quero nem receber, Pai, mas me põe essa pessoa na minha frente. Faça com que eu a encontre, Pai. Porque a mulher chegou na loja, rapaz, com uma, sabe, uma lábia. Me convenceu a vender a máquina para ela. Ela precisava muito. Eu confiei nela. E ela me deu esse chapéu, cara. Mas eu falei assim com Deus, falei assim, eu não quero nem receber, mas eu quero encontrar essa pessoa. Eu quero encontrar essa pessoa. Só para me ver a face dela. Você acredita, rapaz, que eu, no dia seguinte, eu fui entregar uma máquina num bairro lá, no Jardim São Pedro e São Bernardo, numa favela. Eu estou passando assim, quem é que eu vejo andando na rua? Ela e o marido. Falei, meu Deus do céu. Eu parei, olhei para a cara deles. E aí, tudo bem? Ô, seu Mário, me desculpa. Tá, eu tive que mudar, não sei o quê, contou as histórias, mas amanhã eu passo na sua loja para acertar. Fiquei olhando para ele assim, falei, tá bom, vou estar te aguardando. E não procurei saber onde é que ela estava morando ali. No outro dia, ele apareceu lá na loja, pediu mais uns dias para pagar e nunca mais apareceu, né? Então eu fiquei lembrando desse detalhe hoje, porque a pessoa usa de boa fé, usa as palavras para convencer você e depois te dá um golpe, né? Mas eu orei a Deus e Deus respondeu minha oração. Quando eu falei para ela, eu não quero nem receber, Senhor, mas eu quero encontrar essa pessoa. E do nada, rapaz, do nada, sem esperar assim, encontrei a mulher andando no meio da rua, no Jardim São Pedro, lá em São Bernardo. Você vê como é que Deus responde as orações, amados. Então a gente tem que acreditar, a gente tem que ter fé. Eu não recebi aquela máquina, o cara não me pagou, mas glória a Deus. Mas Deus me deu o privilégio de encontrar aquela pessoa, de olhar para ela. Então, quando Deus fala, amados, o que vos digo em trevas, dizei em luz, e o que escutai ao ouvido, pregai sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Nós precisamos ter muita calma, muita paciência, muita paz de espírito, amado, para poder suportar essas adversidades que acontecem na nossa vida. Porque se você não estiver em Cristo Jesus, você faz uma besteira. Você vai querer se vingar, você vai querer, a todo modo, ser ressarcido do prejuízo que você toma. Entrega na mão de Deus, varão. Mais tem Deus para dar do que o inimigo para levar. Tudo é de Deus. Ele nos dá, amado, a chuva serôdia, que as pessoas não vê, não percebem, não agradecem a Deus. Quando Deus fala aqui, ó, deixa eu mostrar uma coisa para vocês que eu estava vendo aqui interessante. Capítulo 13 de Romanos, versículos 6, 7, 8. Portanto, dai a cada um o que deveis,
E a quem tributo, tributo, e a quem imposto, imposto, e a quem temor, temor, e a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, o que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre a lei. Quando você ama uma pessoa, quando você ama o próximo, você está cumprindo a lei. Por quê? Porque uma pessoa que ama outro, uma pessoa que ama, ela respeita, ela tem consciência, ela sabe onde ela deve ir, onde ela deve parar, o que é dela, o que não é. A pessoa que conhece, mano, ela, ela suporta todas as coisas, sem se ofender, sem se magoar. A ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor, o que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpre a lei. Com efeito, não adulterarás, porque quando você ama uma pessoa, você não vai cometer um adultério, você não vai atravessar, você não vai querer dar um golpe, dar um chapéu na pessoa. Você não vai furtar, porque você sabe que você está colocando a sua mão naquilo que não é seu, no suor do seu irmão. Então você respeita. Então, quando Deus fala, portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo. Nós temos que dar, amados. Nós temos que dar. Porque quando nós estamos aqui nessa terra aqui, nós já nascemos devendo. Sabia disso? Nós já nascemos devendo. Deus nos dá quase tudo de graça. E nós que formalizamos as coisas de cobrar. Por quê? Porque lá atrás, no tempo em Samuel, quando o povo de Deus tinha Deus como o provedor de todas as coisas, quis imitar o povo do mundo. Não, porque nós queremos um rei. Hã? Nós queremos um rei. Até então, até então eles viviam fazendo o que bem entendiam, o que achavam melhor, de acordo com a sua mente, com a sua cabeça, com o seu conhecimento. Ah, então vocês querem um rei? Samuel ficou irritado com aquilo, ficou irado. Oh, Deus falou com ele: não, Samuel, não se irrite, não, fique tranquilo. Não é a vocês que ele está rejeitando, é a mim. Vamos dar a ele um rei. Eles vão pagar o preço por isso. Eles vão ver o que é ter um rei. Eles vão pagar, comer o pão que o diabo amassou. É isso que acontece conosco hoje, amados. Nós estamos pagando. E nós temos que pagar, porque nós estamos devendo. Né? Quando a pessoa faz algo para você, você tem que pagar. É verdade? Então a palavra fala aqui, ó, cada um dai o que deveis. A quem tributo, tributo, e a quem imposto, imposto, e a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Dá honra a quem tem honra. Uhum. E Deus fala com a gente aqui, ó. Não se vendem dois passarinhos por um centio, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Então você vê que até um passarinho, amados, que vive voando por aí, sentando nos telhados, nas árvores, cantando, alegrando a nós, eles vivem cantando, vivem passeando, agradando a Deus e agradando-nos também. E quando fala, não se vendem dois passarinhos por um centio, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Quer dizer, Deus sabe de todas as coisas. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Olha, amado. Olha quantos cabelos eu tenho aqui. Eu não sei, eu mesmo não sei quantos fios de cabelo eu tenho. Eu não sei, ninguém sabe. E o Fábio Ninguém nunca sabe. se preocupa. O E o Fábio Fábio deve sabe. saber, porque o Fábio não tem nenhum, né? Careca.
Mas é interessante, né? Que Deus é tão grande, é tão. Olha, é imensurável, não dá nem para se pensar. Ele conhece cada um. Ele sabe quantos fios de cabelo tem cada ser humano. Não cai uma folha de uma árvore que ele não, sem autorização dele, sem que ele não saiba. Né? Aqui, ó. Essa Não tem mais, bonequinha aí. pois, mais valei vós do que muitos Sim. passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Você confessar as pessoas a quem você serve, nosso Senhor Jesus Cristo vai confessar lá em cima no alto. Ó, esse aqui é nosso, esse aqui é meu. Esse aqui naquele momento de dificuldade, de luto, de prova, ele suportou. O cara deu um chapéu nele, ele ficou em paz, ele não se vingou. Esse é dos nossos. É, mano. A gente tem que suportar. E você que está servindo a Deus, você que entrou no Evangelho, você vai ser provado como ouro no fogo, como eu fui assim, ó. E como eu sou todos os dias provado, que o nosso inimigo, o nosso adversário, faz questão de nos provar para ver se a gente tá firme na rocha mesmo. E se você não tiver, ele vai apontar o dedo para você. Olha aí a semelhança de Deus aí, olha. Aí, ó. Aí, ó. Tá caído aí no chão aí, se vingou, se lascou. Não, nós não podemos dar essa alegria para o nosso inimigo, não. Nós temos que vencer o Entendi. nosso inimigo com a nossa humildade, o nosso temor a Deus. Seja humilde em todo o tempo. Mandei esses dias eu mandei uma mensagem para vocês que Deus tirou Nabucodonosor do trono por causa da arrogância dele, colocou ele no pasto para comer capim. E tirou Davi do pasto e colocou ele no trono por causa da humildade. Não pensa você, amados, que Deus não está te observando, Deus está te observando todo o tempo da sua vida, da sua casa, do trabalho, do trajeto que você faz para ir trabalhar, na sua ida, na sua volta, no seu deitar. Deus está te observando todo o tempo e Ele está te avaliando. Eu falo assim para você porque eu também sou avaliado por Deus. Todos nós somos. E por mais que nós fazemos, irmãos, nós fazemos pouco ainda. Porque Deus conhece o meu interior, conhece o seu interior, conhece você lá por dentro, conhece sua estrutura. E aqui, posso falar, E Samuel? ele fala assim, ó, não cuideis que vim trazer a paz. Não, não vim trazer a paz, mas a espada. Hã? Porque eu vi por indisseção o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Que assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Jesus Cristo, ele mesmo falou isso para mim e para você, tá? Porque as pessoas que geralmente fazem mal a você são as pessoas que te conhecem, são aqueles que estão próximos de você.
São pessoas que estão ali te observando a cada instante, a cada momento. Por quê? Quem é que está te observando mais todo o tempo? O inimigo seu, o diabo e seus anjos. Então ele vê o seu trabalho, a sua luta, o seu labutar, e ele fica ali, ó, trabalhando na mente dos que estão em volta de você. Seu empregado, seu familiar, seu amigo mais próximo, quem quer que seja. Se ele encontrar uma brechinha, ele, puf, faz com que a pessoa te magoe, te tire do sério, tire a sua paciência, a sua paz. Então, por isso que nós temos que estar 24 horas ligados na videira. Nós precisamos estar 24 horas ligados na videira, orando sem cessar, para que não sejamos atacados por esse inimigo. Mas essas coisas que aqui estão escritas, acontece mesmo na nossa família, acontece. Acontece. Filho contra pai, filha contra mãe, nora contra sogra, e vice-versa. Acontece. Está escrito aqui, ó. Tudo isso vai se cumprir a palavra de Deus. Mas isso, amado, é tudo prova para que eu e você possamos passar por isso ileso, suportando essas adversidades. Tem muita coisa aqui que eu queria dizer, mas eu quero abrir oportunidade para vocês também falarem. Porque há muito que pensar aqui, há muito que se dizer. Pode falar. Eu vou até pedir desculpas aí já, acho que o Fábio manifestou que queria falar, mas eu tenho já o pessoal me chamando aqui na empresa e eu preciso dar um suporte para eles lá rapidinho. Mas eu queria comentar duas coisas rapidinho. Jesus aqui fala que não veio para trazer a paz, né? Mas quando ele vai, ele nos deixa a paz dele. Quando ele sobe aos céus, ele nos deixa a sua paz e o Espírito Santo, né? E estava comentando aí, pai, quem de nós nunca caiu num golpe, né? Eu mesmo já caí em vários. Eu também já fui inocente. E o que me veio o- à mente, né, você estava contando esse testemunho aí, fato, diante do acontecido, eu acho que o melhor a ser feito é isso mesmo, né? Agir com mansidão, conversar com Deus, perdoar, enfim, porque não tem mais o que ser feito. Mas tanto essa palavra que nós estamos lendo hoje, quanto o Provérbios de ontem, nos adverte sobre isso. No 16, né? Portanto, sejam espertos como serpentes e simples como pomba. Ou seja, não sejamos ingênuos, né? Provérbios 20:16 diz assim: quem aceita ser fiador de um desconhecido perderá a roupa do corpo. Como a palavra de Deus e as palavras de sabedoria nos levam no caminho onde nós estamos muito mais protegidos. A palavra de Deus, ela nos guia, ela nos ilumina, ela nos protege, ela nos aproxima de Deus. A palavra de Deus é maravilhosa. Se nós nos dedicarmos a ouvir a Deus, que hoje é isso aqui, é esse livro aqui, que hoje nós somos privilegiados de ter, né? Adão e Eva recebiam o próprio Deus todos os dias. Aquela era a palavra de Deus que os guiava, os orientava, nos instruía. Hoje nós temos isso aqui. E é isso aqui que nós devemos seguir.
São nessas palavras que nós devemos basear a nossa vida inteira, ensinar nossos filhos, nossos netos, porque se seguindo essas palavras nós ainda passaremos por aflições, dificuldades, muito mais se nós não tivermos a sabedoria que tem aqui, né? Então, que nós tenhamos sede da palavra de Deus todos os dias, para que a gente, além de protegidos e ligados na videira, possamos aí dar um pouquinho, né, da sabedoria divina e levar a nossa vida e a, a vida, não levar, né, mas a contribuir com a vida do nosso próximo aí, fazer desse mundo um pouco melhor. Amém? Deus abençoe a Amém. todos. Eu, infelizmente, vou precisar mesmo me retirar. Eu peço oração de todos. Inclusive, eu vou colocar aqui para vocês o nome de uma pessoa. O nome dele é Genésio. Ele é amigo de um amigo nosso daqui. Ele está fazendo quimioterapia para tratar um câncer na próstata e na costela. E parece que ele precisou entregar a loja onde reformava os móveis antigos para o proprietário, ou seja, está passando por muitas dificuldades financeiras, inclusive, né? E está pedindo aqui ajuda e oração. Então, que a gente coloque nas orações, nas nossas orações, para que Deus proveja a cura e a ajuda necessária para o Genésio, está precisando bastante de nós aí. Amém? Eu vou deixá-los à vontade, gente. Muito obrigado pela companhia aqui. Deus abençoe. Um beijo no coração. Obrigado, viu? Amém. Fique em Amém. paz. Um Fábio, abraço. estava com oportunidade aí, Samuel. Não, eu queria comentar algo rapidinho aqui no texto, porque lá no início, no 24, fala assim, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. E esse trecho aqui, esse bloco aqui, ele é bastante confuso, e aí eu tentei buscar um pouquinho mais de informação, mas falaram aqui, ó, se chamaram Beelzebu, né, ao dono da casa, né, quanto mais aos seus domésticos, está escrito na minha Bíblia, né? E aqui que quer dizer que quando chamou Jesus ali de pai dos demônios, né? Falou, se chamaram até Jesus aqui de Beelzebu, que é o dono da casa, quanto mais o que eles vão falar dos filhos, né? Dos que são, né, dos discípulos, né? Então, essa é uma referência aqui que é uma mensagem que às vezes é um pouquinho mais difícil de interpretar. E uma outra passagem ali que eu vi aqui no 28, né, não tem mais os que mais. Eu fiquei aqui refletindo, olhando, aí eu fui buscar aqui no chat GPT aqui, aí eu trouxe uma clareza do que significava o segundo trecho, mas não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma, né? E aqui a gente consegue entender, né, que não tem mais aqueles que podem nos prejudicar, né? Mas eles não podem atingir a nossa alma, né? Naquilo que a gente acredita, né? Naquilo, né? Naquilo que Jesus vem ensinando. Então, assim, nós seremos tentados, seremos provocados, seremos chicoteados, né? Mas não tem mais a estes. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E aí eu fiquei pensando, né? Não, quem que é esse segundo, né? Que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como no corpo, né? E aí veio a revelação aqui no chat GPT que eu não consegui identificar aqui, mas é o próprio Deus, né? O próprio Deus, né? Que nós tememos a Deus, não aqueles que podem nos prejudicar, podem nos acusar, chicotear, né? Nos provocar, né? Mas que nós sejamos temente a Deus a todo momento, né?
E se nós formos tementes a Deus, vai ligar com aquela parte ali que o Samário leu mais adiante, que é aqui, ó. Não penseis que vim trazer a paz, né? Não vim trazer paz, mas espada, né? E aí que fala, né? Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa, né? Então, se quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim mesmo, não é digno de mim, né? E quando eu leio isso daqui, ó, quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim mesmo, não é digno de mim, né? E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. E aqui eu acho que está muito relacionado com aquela questão do temor, porque teremos contendas, teremos provocações, teremos irritações entre um e o outro. E o que Cristo vem falando aqui é que a gente continue sendo manso, né? Continue sendo manso, continue na mansidão, né? Não entra na contenda, não entra na raiva, não entra na briga aqui. É, suportar aqui, né? Ele fala, né? Carregar a sua cruz, né? Então, porque a gente sabe que a contenda, a ira, a raiva, ela nos afasta de Deus, né? Então, o que que é que vai fazer com que nós permanecemos, né, no espírito ali, permanecemos na presença de Deus? É a mansidão, né? É a gente suportar essa, né, essa irritação, suportar uma palavra, né, que o inimigo ali coloca ali para poder nos provocar. Então, é a gente poder estar só através do temor a Deus que a gente consegue fazer isso, né? Porque a gente mesmo e quantas vezes a gente faz? Eu mesmo, várias vezes caio em contenda, caio em raiva, caio em ira. Depois eu olho e falo, ô pai, perdoa, perdoa de novo, né? De novo, né? Enfim. Senão você é humano, né? Uma coisa que você falou aqui, Jurandir, eu até anotei aqui, ó. Por que esperar a perfeição de um ser imperfeito, né? É Você falou isso ontem, né? loucura, né? Eu anotei aqui para colocar na minha parede aqui, ó. Por que esperar a perfeição de um ser imperfeito, né? Tanto do outro como da gente, né? Misericórdia, né? Agora, sabe o que é interessante aqui em tudo isso? Você vê que, é, voltando em Jesus, pelo menos o que diz é, é, a boca pequena, né? Os mais estudados, é que Jesus não foi aceito como Messias pelos próprios irmãos dele, não pela mãe, não estou falando da mãe e do pai, né? Não estou falando de Maria e José, né? Mas os irmãos de Jesus, eles não aceitavam a divindade dele, né? Então, assim, pelo menos os irmãos que aparecem na Bíblia, escrevendo na Bíblia, o, o que dá a entender é que eles já se converteram, eles já foram convencidos disso numa fase mais adulta. Mas aí eu fico pensando, né? Quanto trote ele não deve ter passado até ele chegar nessa fase de reconhecimento aí? Porque irmão sabe como que é, né? Embora ele fosse o irmão mais velho ali, né? Quanto que ele não deve ter passado, assim, então essa dificuldade familiar que ele coloca aí, eu acredito que ele viveu, ele vivenciou isso, ele passou isso na pele. Então, os adultos, né? Talvez a tia dele, João Batista, que também tinha uma promessa, e outros ali, deveriam falar para os irmãos dele, pô, deixa ele ali e tal, né? Mas no íntimo ele passou por esse processo, né? Então, é duro quando você é o único que enxerga, né? Ou quando você está sozinho numa determinada situação, ou quando você tem um limite que o limite dos outros é diferente do seu, porque a Bíblia ela nos impõe muitos limites, né? Muitas vezes você fala assim, meu sangue não é de barata, eu não sou trouxa, e eu não vou aceitar isso, eu não vou fazer desse jeito, eu vou fazer de uma outra forma. Mas a Bíblia ela te impõe um limite pesado, entendeu? E você vencer esse velho homem não é todo dia que é feriado, não, né? Não é todo dia, não. Então, um amigo meu, uma vez, ele falou assim: Ô, Jura, pô, mano, a gente não tem sangue de barata, cara, não dá pra ficar engolindo sapo toda hora. Eu falei: Ó, cara, não, eu concordo com você, nós somos seres humanos, a gente falha, mas pela orientação bíblica, você não tem que engolir sapo, você tem que tomar a lagoa, né? Nós não somos engolidores de sapo. E comer o sapo é o de menos. O problema é você ter que tomar a lagoa toda, filho. Entendeu? E isso é muito difícil, porque assim, o limite das outras pessoas, elas são é diferente do limite que nos está imposto. Porque tem pessoas, tudo bem, que são cristãos nominais, tem pessoas que não são cristãs, mas nós que somos, e às vezes você está ali na sua casa, que nem está falando aqui do texto, né? Que no mundo permissivo que a gente vive hoje, se você faz as coisas do Velho Testamento,
camarada vai ser apedrejado. Tem uma lei lá, tem um sacerdote, né? Se levar isso para o sacerdote, não importa quem é, vai pagar pela lei que está lá, não é isso? Mas a nossa sociedade ela é muito permissiva. Então, você tem uma moral, você tem uma ética, mas as pessoas que não aceitaram a Jesus que moram com você não têm essa moral e essa ética. As pessoas que trabalham e convivem com você não têm essa moral e essa ética. As pessoas ali moravam num povoado, né? Hoje o mundo tem 7 bilhões de pessoas, né? Então, assim, é muita gente para desaforar, né, velho? Então, assim, é complicado. E para você se revestir dessa palavra, você fala assim, putz, eu tô tentando, cara, de verdade, eu tô tentando. Mas aí é um que quer trazer o namorado para dormir dentro de casa, é o outro que tá dando golpe aí, que nem o Mário falou, da mulher, que pediu emprestado, Hum. pô, que pediu uma máquina, né? Levou sem pagar, por enquanto está emprestado, né? Não pagou, não era dela, mas ele forneceu. Mas isso acontece dentro de casa, não acontece dentro de casa? Às vezes você vai ajudar ali um filho, às vezes você vai ajudar uma filha, às vezes você vai ajudar um parente seu ali e toma um cambão, né? Às vezes você está achando que tem um negócio no depósito ali que está guardado na sua conta, na sua reserva, chega lá e não está mais, porque alguém precisou e eu fui lá e peguei. Então tem toda uma série de circunstâncias que acontecem e que aí Jesus olha para você, né? Olha para mim, olha para nós e fala assim: calma, relaxa, sossega, na vossa paciência possuirei vossas almas. Depois dá uma pesquisada no texto que eu não lembro de cabeça, mas dá uma olhada na concordância. Na vossa paciência possuirei vossas almas. Mas, velho, para você ficar calado, assim, meu Deus do céu, como é difícil, cara, como é difícil. Para todos, né? Não é para mim, não é para o Mário, não é para você, é para o Mário, é para a Ed, é para minha esposa, é para qualquer pessoa. Ter paciência com o outro, a gente vive numa época em que as pessoas estão sem paciência, né? Então, você vai pegar o trem aqui em São Paulo, cara, toda semana é uma treta. E uma coisa que não acontecia antes, é mulher querendo brigar com mulher, velho. Então, É. sabe, uma mulher. Outro dia eu tava no trem, o camarada falou em voz alta assim: ó, pessoal, entrou uma mulher grávida aqui, levanta aí, dá um lugar pra mulher grávida. Uma outra mulher falou: gravidez não é doença, não. Eu fui trabalhar até o nono mês. Aí falou: agora lascou, agora lascou. Se as mulheres não estão defendendo nem as mulheres que estão grávidas, então aí acabou o mundo, né? Isso dentro do trem. Então você vê assim que a gente vive num mundo que tá esquisito, né? A paciência tá esgotada, misericórdia, estão vivendo segundo as suas próprias regras, né? Então, Jesus, né, quando ele perguntou para Jó, quem foi que botou limite no mar e falou para ele até onde ele tem que chegar e onde ele tem que voltar? Então, nós temos a Bíblia Sagrada, né, nosso livro de manual, de regra, de fé, de prática ali, que ela te põe certos limites, né? E que você se sente culpado às vezes quando você deixa de fazer alguma coisa, você se sente acusado de alguma forma quando você não faz aquilo que você devia fazer. Só que quem não tem Jesus não tem isso, né? Quem não tem Cristo, não estou dizendo assim, existem pessoas honestas, existem pessoas corretas, não é você ir na igreja que te faz correto e te faz honesto. Tem gente muito, muito, muito honesta, muito direita, muito ética que não está na igreja. Mas a partir do momento que o cara diz que está, era esperado que ele tivesse. Não é isso? Então, tem pessoas que não estão na igreja, que não frequentam uma igreja evangélica, e que elas pagam as coisas direitinho, que ela tem uma ética, que ela tem uma moral, que ela tem horário para entrar, que ela tem horário para sair, que ela tem uma boa palavra, que ela tem uma boa conduta. Porque o Cristo, né, a palavra do Senhor, ele vem nos trazer uma questão de salvação, não é isso? Então, ela precisa conhecer Jesus para ela ser salva. E a partir do momento que você tem esse conhecimento da palavra, você é obrigado a andar direito, porque isso é imperioso, é uma exigência dessa palavra e desse caminho que a gente segue. É Mas o você não temor pode de Deus, né? você ser honesto, não é isso? É, Hum, é o temor. É o temor. É Você tem que andar na palavra. mesmo que o cara fala, não é isso? Isso é mesmo. Isso é princípio da sociedade, né? É. Você cumpriu, você paga, você sujou, você limpa, você quebrou, você restitui, você conserta. Isso é princípio da sociedade de uma forma geral, devia ser pelo menos. Mas então é muito difícil, né? Você calar, você abaixar a cabeça e você ceder, né? Falar assim, Senhor, toma a frente aí, porque tem até uma brincadeira que o pessoal fala, a gente ora e fala assim, Senhor, me dá paciência, se o Senhor me der força, eu quebro a cara dele, né? Então, me dá paciência,
E quando você pede paciência, meu rei, parece que as lutas se multiplicam, parece que todo mundo acha que você é otário e você está ali tentando contemporizar. Então é muito difícil, né? Mas a pegada é essa, né? O mundo jaz no maligno, o mundo, o maligno usam as pessoas que se colocam à disposição dele para nos afrontar, para afrontar a palavra de Deus, para afrontar o próprio Deus. E nós temos que fazer uma escolha, né? E quando você não anda segundo a vontade do mundo, quando você não anda segundo a vontade que os nossos filhos, que as nossas esposas, os maridos das esposas estão aí, né? Eu já ia falar nossos maridos, ó, que os maridos das esposas estão aí andando fora do preceito da palavra, cara, ele se torna inimigo da palavra e, por conseguinte, não digo inimigo de sangue nosso, mas ele é um contrário, um adversário, né? E você vencer no silêncio, confiado que Deus vai fazer a obra, é muito difícil, né? Mas é isso que o Senhor diz, né? Então ele fala: quem recebe vocês, a mim recebe. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhe digo, que de modo nenhum perderá a sua recompensa, né? Esse final ele é um complemento ao texto que a gente leu ontem, onde dizia que o servo, o obreiro, né, ele não deve se preocupar em espoliar ninguém, mas que o discípulo ele deve receber o profeta nessa honra de profeta, né? Então a palavra para a igreja: receba o profeta como profeta, receba o que ministra como alguém que tem honra do Senhor. Mas às vezes, mesmo os que são de casa, que é o que está dizendo o texto, não recebe você com essa honra aí. Muito pelo contrário, né? Aí o camarada mora no que é seu e quer viver pela regra dele, come do que é seu e quer viver na regra dele, é, não quer respeitar norma nenhuma, né? Quer beber, fumar, levar pessoas de fora, quer destruir ali o equilíbrio da casa e, enfim, né? Várias coisas que todos nós temos família, sabemos e conhecemos, porque não quer ouvir essa palavra de vida. E quando vem a consequência, né? Quando vem a consequência, o profeta ali ainda vai ajudar a corrigir o rumo, né? Então, se você tem uma gravidez inesperada que você não consegue dar conta, você não ouviu a palavra, você não ouviu a orientação, mas isso vai sobrar para o seu grupo de apoio, que é a família. Se você não cuidava do seu trabalho, se você não verificava, você vai ficar desempregado, você vai precisar do apoio de quem? Da sua família, mas porque você não quis ali ouvir a palavra. Então, todas essas consequências a família passa junto, né? E aí você fala assim: caramba, eu que estava aqui tentando aconselhar, eu que estava tentando levar, eu que estava tentando orientar e tal, sobre tudo isso, essa carga sobreveio sobre mim. E glória a Deus por isso, né? Porque, segundo a Bíblia, nós estamos ali para sermos abençoadores, não é isso? E talvez por essas situações as pessoas acabem se corrigindo ou se consertando, mas não é fácil não. Então esquece essa história de engolir sapo e toma logo a lagoa, porque É é isso aí. dessa que está colocado, tá bem? Amém. Vamos encerrar isso hoje? Bora. Não é fácil, não. Vamos orar? Mas é possível. É, Pode orar. tá bom. Samuel, deixa o Samuel orar, né? Senhor Jesus, Samuel, Pai hora aí, não amado, esquece, viu? Não esquece do Genésio, tá? tá bom. Meu Pai amado, Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai, por nós, Pai, pelas revelações, pela palavra, Senhor. Obrigado, Pai, por nos orientar, por cuidar de cada um de nós, Pai. Por nos mantermos, Pai, próximo de Ti a todo momento, Senhor. Que nós possamos, Pai, a todo momento, Senhor, estar prostrados a Ti, Pai. Moendo nossa vaidade, moendo nosso orgulho, Senhor. Buscando mais entendimento, cada vez mais, Pai, entendimento de como estar próximo de Ti, Pai. Como nos servir a Ti, Senhor. Sermos seus instrumentos, Senhor Jesus, nessa terra, Pai. Que nós possamos, Pai, ser usados, Pai, a todo momento, Senhor. Estarmos prontos, Pai, prontos para te ouvir, Pai. Que nós possamos adquirir cada vez mais sensibilidade, Pai, discernimento, Pai, para ouvir, Pai, aquilo que o Senhor quer de nós, Senhor Jesus. Que possamos, Pai, estar prontos para cumprir o teu propósito, Pai. Que o Senhor tem, Pai, para cada um aqui nessa terra, Senhor Jesus.
possamos ser Pai luz, Pai, Santo, por onde nós Senhor, passarmos, Pai, nesse possamos dia, ser Senhor. sal, Senhor, nessa terra, Senhor Jesus. Peço em nome de Obrigado, Jesus, Pai, Pai. por essa Abençoa, Pai. Dá um semana dia de maravilhosa, paz, por Pai. esses dias, Pai, pela sua proteção, Em pelo nome seu de Jesus, cuidado, sabe Pai, das minhas pelo seu necessidades maná, nesses Senhor, por dias, tudo Senhor. que o Não Senhor tem nos precisa pagar alimentado, nada. Senhor, Então, por hoje, todas as forças, ontem, Pai, pelos desafios, Pai, todo pelo dia. crescimento, Pai, pelo Mas eu crescimento creio, Senhor, que o emocional, Senhor vai entrar com espiritual, Pai, providência. físico, Senhor. Cuidar de cada um Sei de nós, que o Senhor Senhor Jesus. vai me ajudar. Obrigado, Pai, por tudo que o De Senhor tem alguma feito. forma, eu Peço a vou Ti, conseguir Pai, peço pagar, a Ti, Senhor. Pai, que o Senhor, Sair Pai, dessa olhe situação pelo e como Genésio, Senhor, que o Senhor dê forças para ele, Pai, que o Senhor esse dê forças para a família de dele, Pai, que o Senhor ministério, minha restaure, vida, Pai, as células do corpo e dele, de Senhor novo. Jesus. Que o Senhor Peço, restaure, Senhor, Pai, a em vida nome dele, de Senhor, que o Jesus. Senhor alimente ele, Pai, com esperança, Santo, com fé, santo, Pai, santo que é ele o esteja Senhor. prostrado a Ti, Pai. Deposite, Pai, deposite tudo, Pai, aos seus pés, Senhor. Que deposite todas as Amém. esperanças, Pai, todos os pedidos, Pai. Que ele quebrante o coração dele, Senhor, tudo a Ti, Senhor Jesus. Que ele possa reconhecer, Pai, quem é Ti nessa terra, Senhor Jesus. E que o Senhor possa, Pai, derramar sobre a vida dele, Pai, a sua graça, Senhor. A cura, Pai, a cura necessária, Pai, a cura espiritual, Pai, a cura física, Pai, a cura emocional, Senhor. Que o Senhor fortaleça ele, Pai, que ele esteja preparado para passar por tudo isso, Senhor. Que o Senhor derrame, Pai, a graça sobre a vida dele, Senhor. Que o Senhor amenize as dores dele, Pai. Que o Senhor amenize, Pai, o processo do tratamento dele, Senhor Jesus. Que o Senhor tem poder, Pai. O Senhor tem poder para curar, Pai. O Senhor tem poder para transformar, Senhor, no momento que o Senhor quiser, Pai. Que o Senhor possa, Pai, visitá-lo nesse momento, Pai. Restaurar a família dele, restaurar a vida dele, Senhor. Restaurar ele fisicamente, Senhor. Esse câncer, Pai, da próstata, Pai, que esse câncer na costela, Pai, caia por terra, Senhor. Caia por terra e saia dali, Senhor. Que seja restaurada cada célula do corpo dele, Pai. Conforme a sua vontade, Pai. E eu creio que o Senhor quer, Pai. Que basta uma oração, Pai. Basta um coração quebrantado, Pai. Basta um pedido sincero, Senhor Jesus, aos seus pés, Pai. E não há palavra que volte vazia, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, para todos sempre, Senhor. Que o Senhor continue protegendo a todos nós, Pai. Abençoando as nossas casas, Pai. E protegendo todas as pessoas que estão aqui nesse grupo funcional. As pessoas que puderam estar presentes aqui hoje, os irmãos que não puderam, Pai. Que o Senhor continue nos guiando, Pai, fortalecendo a todo momento, Senhor. Amém. Amém. Não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Vai pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.